Capítulo 8, um novo começo. As águas ultrapassaram as montanhas mais altas. O barco foi lançado de um lado para o outro por 5 longos meses. A família que estava na arca pensava que não sobreviveria. Foi uma prova severa, mas Noé não teve a sua fé abalada. Quando as águas começaram a baixar, o Senhor fez com que a arca flutuasse até chegar a um lugar seguro entre as montanhas que tinham sido preservadas por seu poder. Essas montanhas estavam a pouca distância uma das outras, e a arca flutuou até esse local tranquilo. Isso trouxe grande alívio aos viajantes cansados de serem arrastados pela tempestade. Noé e sua família esperavam ansiosamente sair e pisar na terra novamente. 40 dias depois que o topo das montanhas começou a aparecer, eles enviaram um corvo para descobrir se havia terra seca. A ave, não encontrando nada a não ser água, continuou a voar, indo e voltando para a arca. 7 dias depois foi enviada uma pomba. Ela não encontrou onde pousar e retornou para a arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. Quando ela voltou no fim da tarde com uma folha de oliveira no bico, houve grande alegria. Com muita paciência, Noé esperou por mais 7 dias, aguardou por instruções especiais para deixar a arca. Finalmente um anjo abriu a pesada porta e disse ao patriarca e sua família que saíssem para a terra firme e levassem com eles todos os animais. Noé não se esqueceu daquele que os havia preservado por meio do seu amorável cuidado. Seu primeiro ato foi construir um altar e oferecer sacrifício, expressando assim sua gratidão a Deus pelo livramento e sua fé em Cristo, o grande sacrifício. Essa oferta foi agradável ao Senhor e trouxe bênçãos não só a Noé e sua família, mas a todos os que vivessem sobre a terra. O Senhor disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Gênesis capítulo 8, versos 21 e 22. Noé saiu para uma terra desolada, mas antes de fazer uma casa para si mesmo, construiu um altar para Deus. Ele tinha muito pouco gado, mesmo assim, ofereceu alegremente uma parte ao Senhor, como reconhecimento de que tudo era dele. Da mesma forma, nós devemos reconhecer sua misericórdia para conosco, dedicando nossa devoção e ofertas à sua causa. Sinal da bondade de Deus. Para que as pessoas não temessem a vinda do outro dilúvio, o Senhor fez uma promessa que animou a família de Noé. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecerá o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Gênesis capítulo 9, verso 11 e 16. A generosidade de Deus e sua compaixão para com suas criaturas é muito grande. Isso não quer dizer que Deus jamais se esqueceria, mas ele fala em uma linguagem que podemos entender. Quando os filhos perguntassem o significado do arco que aparece no céu, os pais deveriam repetir a história do dilúvio e dizer a eles que o próprio Deus os colocou nas nuvens como uma promessa, que as águas nunca mais inundariam a terra novamente. Assim, cada geração testificaria do amor divino pela humanidade e a confiança em Deus seria fortalecida. No céu, algo parecido com um arco-íris circunda o trono de Deus e forma um arco sobre a cabeça de Cristo. Quando a grande impiedade do homem atrai o juízo divino, o Salvador intercede junto ao Pai, apontando para o arco nas nuvens, para o arco-íris ao redor do trono, como um sinal de sua misericórdia para com o pecador arrependido. É como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra. De modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor que tem compaixão de você. Isaías capítulo 59, versos 9 e 10. Quando Noé viu os poderosos animais selvagens saindo da arca, ele temeu, mas o Senhor enviou um anjo com a mensagem para lhe dar segurança. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês.
os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Gênesis capítulo 9, verso 2 e 3. Antes desse tempo, Deus não havia permitido que o homem comesse alimentos animais. Mas agora que toda a erva verde tinha sido destruída, ele permitiu que comessem as carnes dos animais limpos que haviam sido preservados na arca. Toda a espécie da terra foi modificada pelo dilúvio. Em todos os lugares havia corpos mortos sobre a terra. O Senhor não poderia permitir que ficasse se decompondo e contaminando o ar. Um vento forte que soprou para fazer as águas secarem, removeu-os com grande força. Em alguns casos, o vento carregou até os cumes das montanhas, amontoando árvores, pedras e terra sobre os corpos mortos. Dessa forma, a prata e o ouro, madeira de qualidade e pedras preciosas, que tinham enriquecido o mundo antes do dilúvio, ficariam ocultos. A violenta ação das águas acumulou terra e rocha sobre esses tesouros, formando montanhas sobre eles. Deus viu que quanto mais ele fazia homens pecadores prosperarem e enriquecerem, mais eles corrompiam os seus caminhos diante dele. As montanhas que antes eram tão bonitas passaram a ser íngremes e irregulares. Rochas acidentadas e pontiagudas estavam espalhadas por toda a face da terra. Onde antes estavam os tesouros mais ricos de ouro, prata e pedras preciosas, eram vistas as marcas mais pesadas da maldição. A devastação atingiu mais levemente os territórios que eram habitados e onde o número de crimes era menor. Quando Jesus voltar, serão vistas manifestações mais terríveis ainda que o mundo jamais viu. As montanhas arderão como fornalha e derramarão correntes de lavas ao se unirem os raios do céu com o fogo da terra, destruindo jardins e campos, vilas e cidades. Por toda parte haverá terríveis terremotos e erupções. Deus destruirá os ímpios da terra. Os justos, porém, serão preservados assim como Noé foi guardado na arca. Diz o salmista: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá. Salmo 91, versos 9 e 10.